Bom dia, tarde e noite. O pessoal pode acompanhar o nosso canal, se inscrever, dar o like, seja membro também, uma maneira de ajudar o canal. E temos aqui os diversos vídeos onde o pessoal pode dar o like. Além disso, também temos no YouTube, aqui o Ronaldo Coutinho, valeu, ou aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece. E temos aqui o Instagram, onde a pessoa pode ir no clima.terra, clica aqui no grupo VIP, e aqui tem todas as informações, cadastro, forma de pagamento, Brasil, sul do Brasil, como se faz, como se atualiza, enfim, valores, tudo aqui bem detalhado. É só o pessoal vir aqui no Instagram, clima.terra e grupo VIP. Também estamos agora no TikTok, clima.terra, no TikTok. Só o pessoal também se inscrever e participar lá. E temos aqui o abraço para noiva Ana Gabriela de Sucupira, Tocantins. Quem manda é o Lucas Jorge 100. Vamos dar aqui para ver esse joinha. Vamos ver se vai vir mais alguém. Não. Então aqui, ó, não atualizou ali a parte do Nino 3 e 4, 1 e 2, 3, mas estão todos eles negativos. Aqui nós temos aqui, ó, continua com água mais fria nessa faixa do Equador. Aqui água quente, não exagerado, mas e água fria entrando aqui no sul do Brasil, que agora é época. Na anomalia da última semana, até essa madrugada, deu uma resfriada nessa faixa aqui do Pacífico, e o nosso litoral, boa parte dele de normal, a um pouco mais frio, e esfriando aqui também na costa da Argentina e Foz do Prata. Seguir são dados reais. Na projeção de junho até setembro, ele aumentou um pouquinho aqui, ó, ele tirou aquela água mais quente que aqui que quase que emendava, está perdendo força, principalmente com a de junho, julho e agosto já fica aqui, ó, julho, agosto, setembro já volta a ficar mais para tempo assim mais neutro, diminuiu a água quente aqui no sul, em frente aqui no sul, e sumindo essa laninha aqui, entre aspas, aqui no Atlântico. Então, pegando por esse aqui, ó, o trimestre de julho, agosto, setembro, nós vamos ter durante todo o nosso inverno aqui no hemisfério sul, com uma situação do El Niño, ou Laninha, ou neutralidade, completamente neutro. Então, nós vamos ter o quê? Vamos seguir o ritmo normal do inverno, altos e baixos, que é a característica. Vamos ter um mês de junho, julho e agosto mais para frio, um inverno mais sentido esse ano em relação aos últimos invernos, muito bom para a fruticultura, muito bom para o setor de comércio de roupas de frio, muito bom para o setor do turismo, para os cereais de inverno, cebola, alho também. Culturas que precisam de frio, vai ser uma situação boa. Vai ser frio direto? Não, nosso inverno não é frio direto. Ele tem alternância. Momentos de frio que podem durar 5, 7, 10 dias ou mais, e intervalos curtos de calor, 2, 3, 4, 5, às vezes até uma semana. Dificilmente passa disso. Então vamos ter esse alto e baixo que é a característica do inverno brasileiro. No centro-oeste e sudeste vai entrar no período quente ali no final de agosto, setembro, final de julho, agosto, setembro, mas com invasão de frio. Algumas friagens vão chamar atenção nessa região aqui do país, começar nessa semana que vem. Então, no sul, irregularidade na chuva, momentos de excesso, momentos de falta, que é o que vem acontecendo. Agora tudo indica que vamos ter um mês de junho mais ou menos bom, julho mais ou menos, agosto dá uma diminuída e volta a ter chuva entre final de setembro ou outubro. A primavera não está com cara de ser muito seca. Irregular a chuva sim, mas com chuva apresentando a sua, vamos assim, aparecendo com mais frequência. Pode até ser chuvoso o mês de outubro, que normalmente é característica. É muito difícil ter um outubro seco. Então esse trimestre aqui de julho, agosto, setembro, nós temos o quê? Aqui no Brasil Central vai estar no período mais seco, Mato Piba também, aqui vai estar no auge da estação chuvosa, até já começando a passar, começou agora em maio, vai até final de setembro. Eventos de chuva importantes já estão acontecendo, nós já tivemos ali na região de Recife até Salvador 400, 500 milímetros de chuva, muito mais de qualquer modelo colocava. Aqui vai ficar seco ali entre junho, julho, agosto, setembro. Entre agosto e setembro algumas chuvas já vão começar a aparecer aqui no Brasil Central. Então, para o pessoal ali do Mato Grosso, Tocantins, sul do Pará, Rondônia, norte do Mato Grosso, sul, Goiás, já começa a ter uma ou outra chuva perdida final de agosto ou meados de setembro. Começa a aumentar a frequência da chuva a partir da primavera, final de setembro, outubro. Parecido com o ano passado, talvez um pouco mais cedo ou na mesma época. São Paulo, Minas também vão ter uma situação de chuva normal seca agora, depois começa a aparecer a chuva um pouco mais cedo. No sul, muita irregularidade. Vamos ter um período melhor de chuva agora, depois dá uma diminuída e volta de novo na primavera.
No Mato Piba, a chuva pode chegar um pouquinho mais cedo esse ano, talvez final de setembro, início de outubro. Na região de Irecê também, alguma coisinha no sul do Maranhão, sul do Piauí, todo o oeste da Bahia. Então a chuva começa a aparecer norte de Minas. Na Cealba, segue o ritmo normal, a chuva deve vir na época certa dela. E aqui, nessa área central, na Amazônia, também a chuva começa a aparecer. Então esse ano vai vir mais cedo a chuva de normal a um pouco mais cedo. Vai facilitar, agilizar o plantio da safra de verão no Mato Grosso, dentro mais ou menos do calendário normal deles, pode até antecipar um pouquinho, dados de hoje. Quando chega agosto até a primavera e durante a primavera, nós temos aqui, ó, ele aumentou um pouquinho a área de água fria, aqui também ficou completamente neutro, tirou aquela água fria aqui da costa da África. Então nessa situação aí, a chuva vai se espalhando pelo Brasil Central, mais ou menos ali entre final de setembro, outubro em diante. No sul pode ter algum evento importante de chuva entre final de setembro, outubro, comecinho de novembro, um outro intervalo de pouca chuva. Ali na região do sudeste também a chuva vai aparecendo entre outubro e novembro para frente. Então vai seguindo um clima mais ou menos dentro do padrão, podendo ter alguns eventos extremos, seja por frio ou seja por excesso ou falta de chuva localmente. Algum veranicozinho não dá para descartar, alguma irregularidade maior de chuva também não dá. Aqui no sul tem que ficar um pouco pé atrás. Ano de neutralidade não é muito bom não. A chuva pode ter comportamento de Laninha, comportamento de El Niño alternados. O frio vai ser significativo esse inverno, na maior parte dele, vai ter calor também no meio. Para a dormência das fruteiras vai ser bom, para a parte dos cereais de desenvolvimento vai ser bom. Agosto e setembro é o perigo da geada tardia, tem que ficar atento. Algumas friagens vão provocar aquele choque térmico no Brasil Central, começar a semana que vem, então o pessoal tem que ficar atento. Geada na área do café, na área do milho safrinha agora vai ter algum risco, na área do café o risco normal, um pouquinho mais acentuado, então tem que ficar bem atento entre a segunda parte de junho, julho e o mês de agosto. Setembro ainda pode ter geada tardia aqui nas áreas médias altas do sul, coisa aí dos seus 700, 900 metros de altitude para cima, principalmente do sul do Paraná para baixo. Então algum frio forte tardio ainda poderemos ter. Então o pessoal do trigo, plantem dentro do calendário normal, se der para dividir, para quem ainda não plantou, em 2 ou 3 épocas melhor, porque não tem muito que escolher. Agosto e setembro vão ser problema para o trigo. Aí é ter sorte de não pegar na hora errada a parte da geada. Também a fruticultura, verificar se está tudo ok na parte de combate à geada, seja com água, com fogo, para ficar preparado. Aquelas variedades médias ou pouco exigentes em frio vão sofrer mais. Aqui na nossa região da Serra, provavelmente algum risco de geada no final de setembro, primeira quinzena de outubro, um pouquinho maior que o normal. Anos de neutralidade e o frio também se estende em alguns momentos. Não duvido que até novembro a gente não venha ter algum friozinho meio doido. A chuva fica mais concentrada entre finalzinho de setembro, outubro, comecinho de novembro. Depois pode ter um período de estiagem não muito severo, mas que pode trazer alguma preocupação entre meados de novembro até meados de dezembro, comecinho de janeiro. No geral, em termos de clima, a safra de 2025, 2026 tende a ser boa no centro-sul, no centro-oeste, no sudeste. O Mato Piba deve começar a ter a chuva um pouquinho mais cedo, ou em torno do normal, com uma certa regularidade. Não acredito num problema tão grande como nós tivemos o ano passado na região de Irecê, nessas áreas da norte da Bahia, centro-oeste da Bahia, partes do Piauí, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão, que tiveram uma estação chuvosa totalmente irregular. Esse ano tem tudo para ser um ano mais ou menos dentro do padrão. Vai ter irregularidade? Vai, mas é aquela irregularidade que o nordestino está acostumado. E aí, quando chegar mais lá na frente, ali no final já de janeiro, fevereiro, março, onde é para começar a diminuir a chuva vai começar, onde é para aumentar a chuva vai começar também. Então é um ano que segue um pouquinho mais dentro do ritmo normal, com algum excesso aqui, alguma falta ali, um pouco mais irregular, mas está sinalizando um ano bom para a agricultura, principalmente centro-oeste e sudeste. Não deve preocupar tanto. Vai ter alguma estiagem? Vai ter algum calor forte durante o final de inverno, primavera no centro-oeste? Vai, pelo menos 1 ou 2 períodos de calor forte, que é comum acontecer, porque essa região aqui, ó, do país
Nessa época do ano, setembro, outubro, final, agosto, setembro, outubro, é o verão. Então é muito quente aqui. E vai mais ou menos seguir o ritmo normal. Isso até o verão aqui também, ó. Quando chega de outubro até janeiro, tá aqui, ó, dentro do neutro, neutro, frio, neutro, neutro, frio. Então fica um pouco atento com alguma irregularidade maior aqui no sul e algum excesso maior de chuva em algumas áreas do centro-oeste e sudeste, e a chuva também de normal um pouquinho acima na região ali de Irecê, na parte ali do Mato Piba, pode ser que a chuva seja um pouquinho melhor. A pré-temporada chuvosa, dezembro, janeiro, nessa parte aqui do Nordeste também tende a ser mais ou menos do padrão, ou um pouquinho melhor, está sinalizando uma situação melhor do que foi esse ano, até porque nós não temos essa mancha de água fria como tivemos aqui o verão inteiro, que na minha opinião aquilo ali também contribuiu bastante. Então vamos ter uma situação boa para o começo da estação chuvosa, o andamento da estação chuvosa, um outro veranico, uma outra invernada mais acentuada vai ter no centro-oeste, sudeste e nordeste. Aqui no sul, algum período mais seco vai ter entre a saída do inverno e a entrada do verão. Um período mais exagerado de chuva em outubro, é bem provável que tenha, um pouco mais curto. Então é um ritmo um pouquinho dentro do padrão, com algum exagero para lá ou para cá em termos de chuva e frio. E o inverno, um inverno bom para a fruticultura, um inverno bom para os cereais de inverno, um inverno bom para o turismo e um inverno bom também para o setor de roupas. A começar que esse mês de junho vai ser bem diferente do que foram os últimos 2 ou 3 junhos, que de maneira geral foi uma porcaria aqui no sul. E aqui está indicando, ó, não tem nada de aquecimento e profundidade, de julho até fevereiro, de água mais fria a normal, não indicando nada. Então não sinaliza nem El Niño, nem Laninha, e sim um neutro frio, às vezes no limiar de querer ficar com uma laninha, mas não está por enquanto indicando. Então vai ser um ano que vai ter problema, em alguns lugares, alguns vão ter problema com excesso ou falta de chuva, aqui no sul com mais irregularidade, no centro-oeste, sudeste, um outro período de pouca chuva, um outro período de chuva exagerada, como é de costume acontecer, com um pouquinho mais de chance. E aqui também, ó, durante o verão, ele aumentou um pouquinho, algumas manchinhas de água fria, mas ficou bem neutro. Então está indicando um ano diferente do que foi o ano passado, principalmente para o Nordeste e para o Sul. Aqui no Sul não tem aquela estiagem exagerada e aquela irregularidade exagerada como tivemos no Nordeste, especialmente a Bahia, que sofreu tanto. É provável que a Bahia, a Cealba, parte de Pernambuco, Paraíba, tem uma situação melhor, assim como o Rio Grande do Norte também, o Elefantinho. E aqui na região centro-oeste está se caminhando para uma situação boa em termos de safra. Não exagerar e plantar muito cedo para não ter que colher a soja debaixo de chuva ali no final de janeiro, fevereiro. Tem que ficar atento nesse sentido também. Então acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, seja membro, acompanhe aqui os diversos vídeos, dê o like, e também no TikTok, clima.terra, e as redes sociais minha e do Peter. Da Climaterra é o Ronaldo Coutinho.